Bora lá resolver essa questão de tecnologias do Enem 2014, terceira aplicação. A gente já percebe logo de cara, pela perigrafia dos textos, que esse texto aqui trata-se de um texto muito provavelmente informativo, né, disponibilizado em guiadoscuriosos.com.br, e embaixo a gente tem aí um texto que foi disponibilizado na PUC Rio Grande do Sul, né? O que significa então pra gente que nós temos dois textos que têm teor informativo. Bora lá então para a gente poder identificar aí quais são, né, essas abordagens que são feitas para a gente conseguir também resolver a questão. Então, vamos lá. A invasão dos marcianos. O cineasta Orson Welles, em outubro de 1938, propôs à rádio Columbia Broadcasting System uma transmissão diferente, uma adaptação de A Guerra dos Mundos. A obra é um dos livros de ficção científica mais famosos do escritor. Na época de sua publicação, foi considerado perigoso, pois poderia causar fobia nos leitores. Depois de passar 15 dias convencendo a direção da rádio a não colocar a locução no programa do dia, a transmissão foi ao ar às 20 horas do dia 30 de outubro daquele ano. Depois das previsões meteorológicas, a rádio começou a tocar música. Houve uma interrupção brusca e o locutor disse: "A CBS interrompe seu programa para anunciar aos ouvintes que um meteoro de grandes dimensões caiu em Grover's Hill, no estado de Nova Jersey, e a algumas milhas de Nova York." A música voltou e novamente foi interrompida para a entrevista com o professor de meteorologia sobre a origem dos meteoros. Em seguida, entrou no ar um repórter falando sobre o meteoro e os muitos curiosos ao redor. Então, o enviado especial começou a descrever o meteoro se abrindo e dele saindo seres gigantescos com tentáculos. De repente, ele foi morto por raio disparado pelos seres extraterrestres. Logo, chegaram à CBS as primeiras notícias de que a população estava histérica. No entanto, o diretor da estação resolveu não anunciar que tudo não passava de uma transmissão fictícia e decidiu continuar. Vocês acabaram de ouvir a primeira parte de uma irradiação de Orson Welles, que radiofonizou a obra A Guerra dos Dois Mundos, do famoso escritor inglês H.G. Wells. Então, vamos lá para a gente poder ver o que esse texto 2 vai trazer a respeito do texto 1 e qual que é a interlocução, né, a interação entre esses dois textos. Escrava Isaura. As novelas brasileiras fazem muito sucesso no exterior. A adaptação do romance A Escrava Isaura é um exemplo de sucesso mundial. Segundo o Guia dos Curiosos, seu sucesso no exterior foi tamanho que influenciou acontecimentos importantes da história. O site registra também que, em Cuba, o governo chegou a cancelar o racionamento de energia elétrica durante o horário da novela. Bom, um ponto em comum entre esses dois textos que a gente já consegue perceber, né, é a influência aí de como a gente tem a televisão mudando, né, modificando hábitos, modificando costumes, alterando a rotina dos indivíduos. Vamos ver o que a questão retrata para ver se isso de fato faz sentido. Os textos 1 e 2 tratam da adaptação de obras ficcionais para o rádio e a televisão, tecnologias de comunicação e informação predominantes em determinadas épocas. São efeitos sociais dessas respectivas transmissões. Então, basicamente, de fato, é isso que o comando quer, né? Ou seja, a adaptação do modo de transmissão das obras à televisão gerou quais impactos sociais? Letra A negação dos avanços tecnológicos e a resistência a ideais políticos totalitários. Nada a ver, né, gente? Assim, os elementos do texto demonstram adesão aos avanços tecnológicos. Tanto é que a galera começa a acreditar, de fato, que está tendo uma invasão alienígena, né? Então, não se está recusando, né, negando esses avanços tecnológicos. Letra B. A diminuição no número de leitores e o veto político a autores de pouca confiabilidade. Assim, muito estranho, né? Primeira coisa, diminuição no número de leitores e o veto político. Primeira coisa, aqui a gente tem um distrator de impressão indevida, né? Porque o texto ele não relaciona a adaptação das obras para outros meios à redução do número de leitores. Também não se fala sobre o aumento, né? E também não se fala nada sobre o veto do governo a determinados autores. As interpretações, elas extrapolam essa leitura adequada do texto. Por quê? O que a gente precisa identificar aqui é que existe, de fato, né, um efeito social em massa. Tudo bem? Letra C. A confirmação das limitações tecnológicas do rádio e a independência política da televisão. Errado, né? Tanto rádio quanto televisão são representativos de expansão de possibilidades tecnológicas. E aí, gente, não tem menção da independência do meio televisivo em relação ao âmbito político. Pelo contrário, né? Existe uma certa dependência, se a gente for ver no texto 2, que houve um cancelamento do racionamento de energia elétrica para que a população conseguisse acompanhar Escrava Isaura, né? A novela. Letra D. A alteração no modo de apresentar
apreensão da realidade e a interferência em decisões oficiais. Aqui a gente tem o gabarito, né? Então, assim, a apreensão da realidade, quando se é colocado num noticiário que está tendo uma invasão alienígena para, no final das contas, tentar promover uma obra literária, a gente consegue ver que há de fato esse efeito social, né? Um efeito social de mudança em como eu vou apresentar um noticiário com o intuito de divulgar uma obra. E também a interferência em decisões oficiais, porque houve essa decisão de cancelar o racionamento de energia no México, não em Cuba, ok? Então, em Cuba, houve esse racionamento, ok? Letra E, a desvalorização de obras literárias e a alteração na hegemonia do regime político de Cuba. Muito nada a ver, né, gente? Não tem nada relacionado à desvalorização das obras literárias, pelo contrário, fala-se da importância delas, e não tem também alteração na hegemonia do regime político, ok? Porque nesse caso, o que há é só uma alteração de uma decisão governamental e não da hegemonia como um todo. Essa questão, então, é uma questão de nível médio, ela é uma questão mais longa, né? Talvez por isso mais trabalhosa, mas não se preocupem que é uma questão tranquila e de a gente entender o gabarito, né, e processar. Espero que vocês tenham entendido a resolução. Um beijo e até a próxima questão. Tchau, tchau!